6 alimentos ricos em cálcio que você pode incluir na sua alimentação. Meu nome é Esther, eu sou médica geriatra pela USP e hoje a gente vai falar de como ter uma alimentação rica em cálcio. Primeiro, por que é tão importante assim ingerir cálcio? Cálcio, ele é um dos principais formadores do nosso osso. Ou seja, se a gente não garantir a ingesta diária para que os nossos ossos fiquem fortes, a gente pode desenvolver futuramente doenças como osteoporose. E por que é tão importante falar de osteoporose? Osteoporose é o grande fator de risco para várias fraturas, principalmente as fraturas da coluna lombar e torácica também, e do fêmur, que é aquela fratura aqui da coxa, fratura do quadril, sabe? Da bacia. Eu já fiz um vídeo especificamente sobre osteoporose aqui no canal, eu vou deixar aqui linkado. Mas o fato é que, para a gente prevenir e também para tratar a osteoporose, a ingesta de cálcio é absolutamente importante e necessária. Porque durante toda a vida a gente está reabsorvendo cálcio e produzindo, reabsorvendo cálcio no osso e produzindo novos ossos, produzindo, né, novas células ósseas. Então, por isso que mesmo durante toda a vida a gente precisa garantir esse consumo de cálcio. Por isso que hoje eu trouxe vários alimentos, além dos laticínios, é claro, que a gente pode incluir na alimentação para que a gente garanta esse consumo mínimo de cálcio. Primeiro, quanto que cada um precisa consumir de cálcio por dia? Essa necessidade de consumo gira em torno ali de 1.200 miligramas de cálcio por dia. E hoje eu vou trazer a quantidade de cálcio de vários alimentos que têm uma boa quantidade de cálcio para a gente saber fazer essa conta de como chega lá. É uma conta que você mesmo pode fazer em casa, olha que legal, para descobrir se está ingerindo cálcio de maneira adequada. Então vamos lá. Primeiro alimento, laticínios. Eu sei que essa é mais óbvia. É um jeito fácil e gostoso e prático de chegar na ingesta de cálcio. Depois eu vou deixar várias dicas de como ingerir o cálcio sem ingerir laticínios, se é o seu caso, se você não quer ingerir, se tem uma alimentação restrita como vegano, por exemplo. Mas agora eu vou falar especificamente sobre laticínios. Ah, e eu deixei para o final uma dica bem legal de como dá para ingerir toda a quantidade diária de cálcio de uma forma bem fácil. Os laticínios, eles são ricos em cálcio, sim. E ali a gente fala que desses 1.200 miligramas que a gente precisa consumir, cerca de 300, 350 miligramas a gente consome ali na alimentação no geral, eles estão ali, porque, claro, vários alimentos têm cálcio, mas em pequena quantidade, e aí, contando uma alimentação média do brasileiro, a gente consome em torno disso. Então, a gente precisa conseguir 900 miligramas através de alimentos que têm um maior teor de cálcio, que são os laticínios, por exemplo. E isso, no geral, dá 3 porções de laticínio. O que que é uma porção de laticínio? É um copo de leite, tá? Esse leite pode ser leite sem lactose. O leite sem lactose mantém o cálcio, pode ser leite desnatado, leite integral, leite semidesnatado, tanto faz. Tem que ser um copo ali, em torno de 250 ml, tá? Um copo de iogurte natural. Sabe iogurte natural, aquele que não tem sabor? Também pode ser o desnatado, pode ser o integral, tanto faz. O iogurte natural é riquíssimo em cálcio, ele tem a mesma quantidade do leite. Então, é uma forma de variar. O queijo. Todos os queijos têm cálcio, mas claro, os queijos amarelos, né, então queijo mussarela, aquele prato, queijo cheddar, enfim, eles têm mais gordura, têm mais calorias, não é bom consumir em excesso, tá, tem que ser de vez em quando, mas ali em torno de 2 fatias de queijo mussarela, aqueles que a gente compra no mercado, considera como sendo uma porção. Ou então uma fatia grossa de um queijo branco, que é um pouquinho menos gorduroso, como queijo Minas, por exemplo. Esse é um jeito bem fácil, prático, simples e gostoso. Mas agora a gente vai falar sobre os alimentos que não são laticínios e que têm bastante quantidade de cálcio, porque se você não consome laticínios, é necessário estar atento ao consumo desses outros alimentos para garantir essa ingesta, tá bem? Primeiro, sardinha. Sardinha em lata mesmo, ela é bem rica em cálcio. Ela tem em torno de 390 miligramas de cálcio a cada 100 gramas. Uma lata de sardinha tem um pouco menos de 100 gramas, ou seja, em uma lata de sardinha, a gente tem o equivalente a mais ou menos ali, copo e meio, um copo de leite. É uma porção já legal, a gente já vai estar saindo na frente e é um jeito também super gostoso de consumir cálcio para quem não quer consumir laticínios. Número 2, amêndoas. Sabe amêndoa? Dá para consumir in natura, dá para consumir em forma de lâminas, tem algumas que vêm até já temperadinhas, é super gostoso. Uma porção de 50 gramas de amêndoas, mais ou menos, que é ali um punhadinho, é um pouquinho mais difícil de medir, né, mas para quem tem balança fica um pouco mais prático, mas é mais ou menos um punhado, tem em torno de 250 a 300 miligramas de cálcio, o que também é equivalente a mais ou menos um copo de leite. Então, um punhadinho de amêndoa é igual a um copo de leite.
Ah, só que atenção, a amêndoa precisa ser consumida nessa quantidade grande que é bem calórica. Então, por exemplo, para quem tá uma dieta com restrição de calorias, para quem não pode ganhar peso, porque já tá com peso bom, ou porque, tá com tá com sobrepeso, tem que ficar atento a isso, tá? Talvez seja uma caloria muito grande ali no seu dia a dia. 3, aveia em flocos. Uma porção de 100 gramas de aveia tem em torno de 400 miligramas de cálcio, que dá mais ou menos ali o equivalente a um copo e meio de leite. Só que é difícil consumir essa porção. Pra ter noção, aquelas caixinhas de mercado, sabe, que a gente compra de aveia, assim, aveia Quaker, por exemplo, ela geralmente vem 200 gramas, ou seja, eu teria que consumir metade daquela quantidade. A aveia é uma delícia, é super versátil, dá pra colocar em vitaminas, é rica em fibras, tem proteína também. Dá pra fazer um mingau de aveia, por exemplo, que eu até já dei dica aqui no vídeo que eu falei sobre cafés da manhã bem proteicos. Mas é mais difícil de conseguir consumir essa quantidade. Mas se você conseguir consumir, por exemplo, 50 gramas, que é um quarto daquele pacotinho, já é uma quantidade grande, tá? Já é equivalente ali a umas 4 colheres de sopa, mais ou menos. A gente vai estar chegando ao consumo de cálcio, equivalente a mais ou menos um copo de leite. 4, couve e manteiga. A couve tem uma quantidade boa de cálcio, mas existe consumida também em grande quantidade, esse que é o problema. Para quem gosta, ok. Pra ter noção, 100 gramas de couve, e aí, quanto que é 100 gramas, né? Varia bastante de acordo com o tamanho da folha. Mas dá mais ou menos ali umas 4 folhas de couve. Tem o equivalente a 300 miligramas de cálcio, que é um pouco mais do que contém um copo de leite. Chia. A chia também tem uma quantidade legal de cálcio. A semente de chia ela é super versátil. Ela é um jeito legal, por exemplo, de misturar com leite ou até mesmo com iogurte. Ela dá ali uma engrossadinha, vira tipo pudim. Dá pra adoçar do jeito que preferir, dá pra colocar pedaços de frutas. É sensacional, é super versátil. 3 colheres de sopa bem cheias de chia tem aproximadamente 270 miligramas de cálcio, que é equivalente a um copo de leite. Então, já dá uma quantidade legal também. Claro, vários outros alimentos têm cálcio também. O gergelim, por exemplo, é um que que é conhecido por ter cálcio. Só que eles são mais difíceis de ser consumidos em grande quantidade. Ninguém consome 50 gramas de gergelim por dia. Por isso que é importante sim ficar de olho nesses alimentos que têm uma quantidade maior de cálcio. E ou consumir os lácteos, né, os laticínios, que é uma forma mais fácil, ou se você não consome, garantir que esteja consumindo todos os dias, porque todo dia o nosso corpo está fazendo esses outros alimentos e fazer uma continha mesmo, sabe? Virar, colocar ali na rotina, né? Os alimentos que eu acabei de sugerir, a sardinha, ou a aveia, ou a chia, enfim. E agora vem uma dica que eu adoro dar para os meus pacientes, é uma dica super legal. Sabe o leite em pó da marca Molico? Tem que ser em pó e tem que ser da marca Molico. Ele é enriquecido em cálcio. Uma colher de sopa daquele leite em pó, ele tem em torno de 280 miligramas de cálcio, 250, 280. Isso é bastante, gente. Isso quer dizer que, se eu consumir 4 colheres de sopa daquele leite em pó, eu vou chegar na quantidade de cálcio que eu preciso, certo? Então, uma dica que eu dou é: eu gosto de leite, mas eu só consumo uma vez por dia. Se eu consumo, por exemplo, no café da manhã ou quando eu faço uma vitamina. Faz o leite em casa com o leite em pó, só que em vez de colocar ali só 1, 2 colheres, já coloca as 4 de uma vez. Mistura, vai ficar um leite um pouquinho mais grosso, fica até bem gostosinho, particularmente eu gosto bastante, a maioria gosta. Pronto, você já vai ter se livrado do cálcio. Olha que dica legal, espero que você tenha gostado. Bom, essas foram as minhas dicas dos alimentos ricos em cálcio para você incluir na sua alimentação. É importante ficar bem atento ao consumo de cálcio, sim. E não deixe de assistir o vídeo sobre osteoporose que eu contei sobre essa doença, quem que deve rastrear, como que funciona o tratamento. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se eu te ajudei de alguma forma, não deixe de comentar aqui para mim e se inscreva no canal. Até mais.